A vida é uma coisa, a arte é outra, e nós temos que fazer o possível, quando encaramos as coisas da arte, não nos deixarmos influenciar por questões de ordem pessoal. Há um empresário britânico chamado Stephen Connock, que também tem uma editora de discos e uma editora de livros sobre música. Chama-se Albion Music, que se entusiasmou pelas minhas gravações de obras de Jolie Braga Santos, que tenho feito desde 1997 com diversas orquestras para a etiqueta Naxos. Enfim, foi um trabalho em que investimos para aí 1 ano de trabalho. Quando acontece que, à distância de 1 mês das gravações, o Stephen Connock mandou-me um e-mail. Enfim, tinha que se desligar do projeto. Contactei o Klaus Heimann da Naxos e disse: olha, temos a situação assim, você estaria interessado num disco com obras desconhecidas de Jolie Braga Santos? E ele disse imediatamente: sim, absolutamente. Quer dizer, nós gravamos 7 discos com obras de Jolie Braga Santos, não faz mal nenhum termos um 8º, e especialmente obras que nunca foram gravadas e que são desconhecidas. I think what is interesting for us is that in England we actually know very little Portuguese music. We of course know quite a few of your artists. You have some very famous artists, 1 or 2 pianists of course, but to have this chance to work with the conductor today, he's very experienced, it's very clear. He knows a lot about Portuguese music. So today we put together an orchestra who are very experienced in the recording studio, but we have not done this music before. So it's quite a challenge for us to work quickly on all this music. We haven't played it in concert before, but it will be a good recording, I think, when it's finished. Yeah, sure. Braga Santos is an incredibly interesting composer. I mean, his early works are very modal, characterized by long, sweeping melodies. And in that, there's a direct comparison, in a kind of way, to the music of Vaughan Williams. Even though Braga Santos wasn't really interested in folk music, it's folk-inspired, in a sense. And his early works are very tonal, extremely approachable.
as his output progresses, for example, the Fifth Symphony, you get highly motivic incidents where that is based on a six-note repeated rhythm in the side drum, for example, and it permeates the entire work. But he wrote 6 symphonies, many concertos, chamber music, and you know, it's interesting material which deserves a wider audience. Simplesmente é um trabalho que é importante e especialmente para difundir a música portuguesa, que é altamente desconhecida no plano internacional, e muitas obras de compositores portugueses para a orquestra merecem difusão internacional. Portanto, um dos meus projetos foi de criar um repertório gravado de música portuguesa pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e difundi-lo através de uma etiqueta internacional. Ora, a etiqueta que foi descoberta, que foi identificada, foi a Naxos, que era uma etiqueta relativamente recente naquela altura e, portanto, queria afirmar-se no plano internacional, a etiqueta, e precisava de repertório novo para não gravar outra vez a Quinta Sinfonia de Beethoven ou a Sinfonia número 40 de Mozart, que já existem 10.000 gravações e, portanto, não interessa gravar. Ora bem, eu estabeleci contato com a Naxos ficou entusiasmada com que já conhecia que havia obras portuguesas que valiam pena ser gravadas em CD, e estabelecemos um acordo de gravar uma série de CDs. Gravamos um primeiro CD para a Naxos com a Orquestra Sinfónica Portuguesa em 1997, com a primeira e quinta sinfonias de Jolie Braga Santos. Foi escolhido o compositor Braga Santos porque é o maior sinfonista português de todos os tempos e certamente um dos maiores compositores portugueses do século XX. Portanto, depois foi gravado um segundo CD com a terceira e sexta sinfonias do Jolie Braga Santos e íamos continuar a fazer a integral das sinfonias Braga Santos quando, em dado momento, o governo decidiu integrar a Orquestra Sinfónica Portuguesa no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, passamos a gravar com orquestras estrangeiras e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, por mal dos seus pecados, não são os meus, que deixou de gravar. Nunca mais gravou um disco de música portuguesa para nenhuma etiqueta e nunca mais se afirmou como uma grande orquestra sinfónica no nosso panorama, como tinha sido estabelecido no início, porque, pronto, está em segundo plano dentro do Teatro Nacional de São Carlos.
Eu tinha nessa altura 24 anos de idade e já havia escrito um razoável número de obras, incluindo 2 sinfonias. Isso foi-me possível porque comecei a estudar violino e composição ainda criança. A vocação do meu pai foi descoberta, digamos assim, quando, durante estadias em casa do tio Francisco Bernardo Guedes, porque o meu pai era uma criança muito irrequieta e a única maneira de conseguirem que ele ficasse quieto e calado durante um bocado e que não andasse a fazer disparates e brincadeiras tontas, era pô-lo a ouvir discos de Wagner. E não se ouvia o José Manuel durante horas. O meu avô começou a ficar intrigado e começou a dar-lhe, pronto, a levá-lo aos concertos, a dar-lhe lições, ofereceu-lhe o tal violino que encordoou para ele começar a brincar e a tomar o primeiro contacto com o instrumento. Isso será uma das razões pela qual depois, mais tarde, o meu pai irá escolher o violino no conservatório e depois prossegue os estudos no conservatório. Serviu-lhe imenso para poder escrever bem para cordas, para o violino e depois para o piano também, quando começou a aprender piano. E acho que se matriculou com um professor de canto para saber o funcionamento do órgão, no fundo era o que ele queria, para mais tarde compor bem para os instrumentos e inclusivamente depois ia assistir aos ensaios e sentava-se ao lado dos sopros e fazia-lhes perguntas durante os ensaios. E uma coisa que todos os meus colegas me dizem muitas vezes, quando estou nos ensaios e vamos tocar obras dele, é que aquilo é difícil, pode soar difícil tecnicamente, mas está de tal maneira bem escrito para o instrumento. Ele tinha a preocupação de escrever em tonalidades que já naturalmente resultam bem no instrumento. Fazer o diminuendo, temos que evitar o diminuendo. Percebem? No nosso terceiro compasso, terceiro e quarto compassos do A, evitar o diminuendo, fazer bem o acento. Exatamente, e temos que fazer exatamente com a mesma intensidade. É curioso que os violinos têm uma coisa de crescendo e os violoncelos e contrabaixos não têm. Não é da mão nenhum, podem-lhe uma indicação de crescendo. Tem lápis, então é fazê-lo. Letra A, por favor, todos. O Jolie é muito multifacetado, porque ele é um fruto do ensino notável que era feito pelo mestre dele, que foi o Luís de Freitas Branco, que foi, de facto, um pedagogo excepcional, um tipo de orientação que não existia em Portugal, extremamente racional, de aprender a composição, não como aquela coisa romântica de inspiração e de fazer o que vem à cabeça, mas de verdadeiramente aprender as ferramentas básicas do ofício, do contraponto, da harmonia, da orquestração, da forma sonata, coisas muito... saber, sobretudo, aprender a analisar e aprender estudando a obra dos grandes compositores do passado, que é a maior ferramenta para qualquer compositor aprender o seu métier. E o Jolie, de facto, adquiriu com o Luís de Freitas Branco um métier absolutamente espantoso. O Jolie Braga Santos tem uma evolução, uma certa procura pessoal. Nos últimos anos da vida, ele trabalha mais sobre cromatismo, sobre dissonâncias, sem nunca deixar de ter uma referência tonal, mas digamos que há uma primeira fase mais lírica, mais melódica e uma fase final mais experimental, mas é um percurso muito individual, à margem de quaisquer modas, de quaisquer escolas organizadas. É um artista que pensa e encontra o seu caminho por si próprio. Não há mercê que me Deus faça, estou no campinho de Seleito. Numa época extremamente cerebral, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, os anos 50, sobretudo 60, 70, na época mais cerebral, o Jolie manteve sempre uma musicalidade à flor da pele, muito melódica, expansiva, muito rítmica, com figuras rítmicas muito definidas, portanto, muito capaz de falar ao homem comum. Mesmo quando fazia música já mais arrevesada e mais avançada estilisticamente,
Ele manteve essa capacidade sempre de tocar o homem comum. Enfim, não forçosamente as pessoas sem cultura musical nenhuma, mais o público mais, enfim, um pouco minimamente conhecedor de música erudita, mas qualquer pessoa que frequenta concertos de música clássica e que gosta de música clássica, é difícil de gostar de Jolie. E não íamos junto o tan-tan com a última nota do tambor. Não é onde é que é isso? Na entrada do... Bom. Vamos mais uma vez. Olha, convinha 6 antes do F, a caixa está novamente um pouco forte demais, os tímpanos estão bem. No D, a madeira um bocadinho mais forte, se fosse possível. Com certeza. Antes do F, a caixa é um pouco forte mais, ok? 6 antes do F. Está certo. Dei uma série de conferências para a juventude musical portuguesa em Lisboa sobre esse sistema de composição e o Jolie Braga Santos veio a uma destas conferências onde o conheci e ele sabia que eu era um aspirante a compositor e perguntou-me: sei lá, você tem uma obra para a orquestra que eu possa estrear num concerto que vou dirigir agora no verão no Palácio de Queluz, no Festival de Sintra? Eu digo, tenho, e então comecei a trabalhar com ele sobre a orquestração, sobre vários pontos de vista diferentes, quer dizer, mostrava-lhe os meus esboços e a casa dele, etc, e fiquei a conhecê-lo. Evidentemente que naquela altura ele era já uma figura mais do que conhecida, consagrada, que tinha escrito as suas 4 sinfonias, as 4 primeiras sinfonias, etc. E, portanto, eu era um aspirante. Jolie Braga Santos fez verdadeiramente parte do núcleo duro da criação da juventude musical portuguesa. O presidente, cujo primeiro presidente foi o Luís Freitas Branco, portanto, o mestre dele. Tudo girou à volta de um grupo, daquele grupo de pessoas. Era o Humberto Dávila, o Nuno Barreiros, muitas pessoas, não quero agora esquecer-me dos nomes, por acaso no livro, acho que no livro da Sinfonia estão todos mais ou menos elencados. Quer dizer, hoje as pessoas custará imaginar, porque não, é uma época diferente, as juventudes musicais, até a nível internacional, perderam a importância que tinham, mas em Portugal foi, de facto, um grande boom da música erudita, de popularização da música erudita, de proximidade para as pessoas. Foi de uma forma não patronizing, não condescendente, de uma forma muito viva. Porque aquela gente, todo aquele grupo era ultra dinâmico e lutava por aquilo como pela vida. Foi, de facto, uma época muito fervilhante de amor à música. Sinto um pouco inveja deles. São, quanto a mim, sugestões que eu criei para dar oportunidade ao ouvinte e ao intérprete de lhes atribuírem o sentido que julgassem mais conveniente. E quanto mais diversificados forem os sentidos, quanto maior número de imagens a obra possa sugerir a quem a interpreta, e digo interpreta, repito, nas várias acessões da palavra, mais satisfeito eu fico, mais a obra que eu escrevi atinge o seu fim. A música clássica normalmente está associada a um certo público, tradicionalmente, se falarmos no princípio do século XX, por exemplo, que era um público de uma certa elite, com uma certa idade, conservador, capaz de frequentar os salões e as salas de referência, um bocado caras, com entradas caras, e com uma certa apetência por uma obra, por uma arte conservadora, num certo sentido. E a música clássica sempre esteve associada a isso ao longo de muito tempo. E, por outro lado, a importância que a música popular começou a adquirir no miolo do século XX começou a influenciar compositores para inserirem esses elementos da música popular na própria música erudita. E isso aconteceu, nomeadamente, com Jolie Braga Santos. É um compositor que pega em elementos da cultura popular, insere-os na música dele para, de algum modo, chegar ao entendimento, como ele próprio defendia, do senso comum e não apenas às tais pessoas da elite ou às tais pessoas mais idosas. E eu penso que
que isso é uma marca dos tempos modernos que está representada talvez nessa geração de Joly Braga Santos, que consegue inserir elementos populares e alastrar o público da música clássica para fora das fronteiras habituais do público conservador e do público idoso. Curiosamente, nunca se deixou seduzir, ao contrário de Lopes Graça, por exemplo, pela ideia de ir à procura de uma inspiração folclórica nas músicas tradicionais portuguesas. Até tem uma famosa frase, enfim, que até foi muito polémica: ó senhores, deixem em paz os salões. Porque achava que uma coisa é a comunicação com o público, outra coisa é o procurar uma raiz, digamos, de música tradicional rural, como se Portugal não fosse também, além das tradições rurais, um país de tradições urbanas cosmopolitas. Portanto, era um homem da comunicação através da música. Joly Braga Santos, Staccato Brilhante, ou reflexos talvez de uma luz de Lisboa que Braga Santos conservou nesta obra, ou talvez no Noturno para Cordas, Braga Santos, nascido em maio de 24. Mas eu não sei se a RDP tem o concerto para piano e orquestra gravado, se conserva essa gravação em bom estado, porque não existe disco por enquanto dessa obra. Está previsto fazer-se disco, mas não existe. O concerto para piano é a única obra da fase da maturidade. As outras obras são de uma fase anterior. Foi assim que, quer dizer, as obras anteriores não tinham sido gravadas e o concerto para piano também não, e a justaposição de dois estilos diferentes pareceu-me extremamente enriquecedor deste CD, e também a aparição de obras para orquestra só e depois obra para piano e orquestra. Portanto, é uma obra que não se funde com as outras que estão no mesmo CD, mas estabelece um contraste e, naturalmente, como é a obra mais recente do Joly, ela aparece no fim do CD e não no princípio ou no meio. I found this concerto very interesting. It was not really what I expected, because I heard previously some other works from Joly Braga Santos, and these were written in another style, maybe more tonal. This concerto is written in a more, let's say, modern style. It's a neoclassical work written with many chromatisms, and it has certainly a beauty which I didn't expect, but which I found when I learned it.
stops here, and you cannot hold it. No, I cannot. Maybe this one can last, but that comes from here. Yeah. O concerto para piano de Joly é uma obra que em inglês diz-se stands apart, quer dizer, está ao lado, quer dizer, dentro da sua produção. É uma obra muito especial e particularmente interessante sob os pontos de vista de conteúdo e da maneira de escrita. E exige da parte do ouvinte uma participação ativa como ouvinte. Não é uma obra que uma pessoa se refestela na sua cadeira e começa a sonhar e deixa ouvir o concerto como se fosse um concerto de Chopin ou de compositor romântico. Não é nada disso. Mas é uma obra muito bem escrita e muito valiosa. Normally, when I'm making a recording, I always try to keep the impression, the thrill, how would I say? I'm trying to simulate a real concert situation, since a concert performance is always more exciting than just a recording in a studio. But of course, when a musician is recording, has obviously to take care about many details, since it's about a recording, and this recording is to be documented on a CD, and we are of course trying to make it as perfect as possible, to do as less as possible mistakes, obviously, and to find a great, the best possible sound balance with the orchestra, within the orchestra, I suppose, also, but also within the relation between the piano and the orchestra. O pianista que o tocou, desta vez, para a gravação, é um jovem pianista croata e que vive em Paris e que é um técnico, pianista de técnica pianística absolutamente fora de série. E a obra do Joly é extremamente difícil para o piano, é extremamente difícil para o piano e para o pianista. Para a orquestra não é nem por isso. Não, a orquestra tem um papel relativamente secundário neste concerto, embora, evidentemente, tenha a sua importância, mas não tem a pujança que tem a parte de piano. So really, it's a discovery for us, because we don't know this music. It's not known in the UK. We have done one recording before, but we are still discovering. So for us, it's very exciting to hear the music for the first time here. A programação das temporadas de concertos e das salas de ópera de todo o mundo, ao contrário do que sucedia no século XVIII ou no século XIX, em que se tocava sobretudo a música do momento, desde inícios do século XX, que tende a ser uma programação mais virada para um repertório histórico, para um património acumulado. Esse património faz falta. Nós precisamos sempre de revisitar as sinfonias de Beethoven ou as sinfonias de Mahler ou os concertos para piano de Mozart, porque há sempre novos olhares contemporâneos que revelam novos ângulos dessas obras. Mas é preciso equilibrar isso com um lugar para os repertórios menos conhecidos, a começar naturalmente para os repertórios nacionais. Eu pergunto, quantas vezes é que as nossas orquestras tocam a Quarta Sinfonia de Joly Braga Santos? Uma vez por ano? Não. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A Sexta Sinfonia de Joly Braga Santos foi composta em 1973 e eu dirigi a sua estreia
mundial, estreia absoluta. Sabe quando a obra foi tocada uma segunda vez? Em 1998, 25 anos depois, dirigida por quem? Por mim, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e foi gravada em CD para a Naxos. Passaram-se 25 anos que a sexta e última Sinfonia de Jolie Braga Santos foi tocada entre a estreia e a sua gravação em CD pelo mesmo mestre que sou eu, e mais ninguém a dirigiu, e mais nenhuma orquestra tocou, portuguesa ou não portuguesa. É qualquer coisa para pensar, dá a pensar, não acha? A música culta, é preciso ver que há muita que não fica para o futuro, e que não tem qualidade. Mas essa falta de qualidade, só o tempo é que pode ser juiz dela.